Olá, bom dia. O NE1 começa agora. Nossa equipe chega para te fazer companhia. De onde você estiver, com muita informação. É notícia também para quem não para, nem na hora do almoço. E tá pensando como vai ser a volta para casa, porque enfrentou o perrengue logo cedo. A CBTU informou que o metrô voltou a operar nas duas linhas. Mas o começo do dia foi daquele jeito. Difícil para quem depende do transporte público. Com aquele cenário que a gente já conhece, infelizmente. Ônibus superlotados nos terminais integrados e atraso para os compromissos. Os desafios da adoção, um processo longo que envolve amor e muita expectativa para a chegada de um filho. Você vai saber também como é o acesso nas unidades de saúde de Olinda para o implante contraceptivo, um método para evitar a gravidez. Tem ainda as regras do contrato de trabalho intermitente, quando a prestação de serviço não é contínua. Um advogado tira dúvidas. Aproveita então e manda pergunta pelo nosso canal Globo, o QR Code está na tela. A previsão nos próximos meses é de mais chuva, então é bom se preparar. Nossa equipe pechinchou os preços de sombrinha e guarda-chuva para você no comércio. E as delícias do concurso Comida de Boteco, uma disputa que você acompanha aqui, tem cada petisco. Então fique com a gente, seguimos juntos até 13h. Agora são 11h47. A terça-feira começou com transtorno para quem precisa usar o metrô na região metropolitana. Parte do sistema parou de funcionar por causa de problemas no fornecimento de energia. A consequência disso foram paradas de ônibus cheias e uma dificuldade ainda maior para chegar ao trabalho e outros compromissos. Joabe Alves está na estação Joana Bezerra, atualiza agora para a gente a situação. O metrô voltou a funcionar no meio da manhã, já vejo a movimentação por aí. Joabe, conta mais, por favor. Bom dia. Isso mesmo, Maristela. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Aproveitando aqui, passou um trem para a gente mostrar e tem outras pessoas aqui sentadas, pessoal seguindo aí para os compromissos nessa terça-feira. Muita gente foi pega de surpresa também aí no início da manhã de hoje com essa paralisação. E aí o metrô só voltou a rodar por volta das 9h30 da manhã, tá? Depois que a energia foi restabelecida. Durante esse tempo, todas as 29 estações da linha Centro e Sul ficaram fechadas aí por cerca de 4 horas por causa de uma queda de energia na subestação do sistema. E aí, enquanto o metrô não funcionava, quem dependia do transporte público teve que se virar, viu? Enfrentou filas aí nos terminais de ônibus e aí, além disso, muita reclamação que esse transporte público, né, o ônibus estava bem cheio aí durante a manhã de hoje por conta que houve essa paralisação aí devido a essa falta de energia. E aí, segundo a Neoenergia, passou para a gente o seguinte também, né? Que o metrô não retomou na hora porque os trens ainda precisavam ser religados e também reorganizados nas estações antes de voltar a operar normalmente. Agora a gente vê, né, um trem chegando por aqui, a movimentação por aqui está bem tranquila, algumas pessoas aí também sabendo aos poucos que essa energia foi restabelecida aí no metrô, mas a gente reforça esse comunicado, a gente sabe que muita gente depende desse transporte público para seguir para o trabalho, seguir também para a escola e outros também a fazer os compromissos que as pessoas utilizam muito o metrô do Recife. Viu, Maristela? É com você. Perfeito, Joabe. A gente segue acompanhando, então, durante o dia. Que bom, né, que o sistema foi restabelecido, as linhas já estão operando normalmente, mas a gente vai ver agora uma reportagem que mostra como foi o comecinho do dia mais difícil aí para o trabalhador e quem precisava também cumprir os compromissos do dia. O começo difícil de uma terça-feira para quem depende do transporte público. Parece até notícia repetida, mas o metrô do Recife parou de novo. Complica muito aqui para quem vai pegar o ônibus, né? Todo mundo. A situação fica precária para todo mundo aqui. Você ia pegar o metrô ou o ônibus mesmo? Metrô e soltando na mangueira, né? Aí quando chegou aqui pegou essa surpresa. Exatamente. Para quem chegava, o aviso que ninguém ali queria escutar. Metrô está sem funcionar! Metrô parou! Todas as 29 estações do metrô do Recife ficaram fechadas. Dessa vez foi um problema no fornecimento de energia elétrica externa. A Axia Energia, como passou a se chamar a antiga Chesf desde outubro do ano passado, explicou que a interrupção no fornecimento de energia
afetou parte de bairros das zonas oeste e sul do Recife às 5h43 da manhã. Houve o desligamento de um setor da subestação do Bongi, resultando na interrupção da energia. O serviço de energia foi restabelecido integralmente 25 minutos depois. A Axi Energia disse que a causa do desligamento está sendo investigada. Ao todo, cerca de 170 mil passageiros utilizam o metrô do Recife diariamente. Você está indo para onde? Estou indo para Imbiribeira, para Mascarenhas. Normalmente demoraria quanto tempo assim? A partir do momento que eu chego aqui, pegando o metrô, 20 minutos. Hoje tem uma ideia de quanto tempo vai demorar? Vai atrasar? Não faço ideia. Vai atrasar um pouquinho. Vou atrasar um Tá pouco. indo para o trabalho? Estou indo para o trabalho. É um sufoco. Isso é mais um sufoco que a gente pernambucano enfrenta, né? É sempre isso. A gente sai de casa às 6 horas da manhã e tá assim. É engarrafamento. Quando chega aqui não tem metrô e a gente continua na luta, né? Infelizmente. É muito complicado, muito estressante. E trabalho assim? É horrível, né? O resultado foi ônibus lotados pelo Recife. No terminal integrado do Barro e no terminal integrado Joana Bezerra, passageiros em longas filas. O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano informou que ativou a operação emergencial com várias linhas para suplementar o transporte de ônibus. Difícil pra caramba, negão. Muito chato, muito horrível. O ônibus demorando muito, tá muito complicado, muito complicado. Isso é uma vergonha pro trabalhador que paga seus impostos todo dia, passa por uma situação dessa, isso é uma palhaçada. E hoje pela manhã uma árvore caiu e atingiu um ônibus e um carro. Foi na rua Joaquim Nabuco, entre os bairros das Graças e do Derby. Não houve feridos, mas galhos atingiram a rede elétrica. A região ficou sem energia. Em 20 anos como motorista, foi o maior susto que seu Jeremias já tomou. Passava um pouco das 7 horas da manhã, quando o oitizeiro despencou. Era a segunda viagem do dia da linha Curado 1 Boa Vista. Parei o carro para desembarcar, aí a árvore caiu. Quando eu vi foi a árvore caindo, vi os estrondos, aí o fio também de energia, os cabos de energia partiram, isso aí ficou saindo fogo. Eu fiquei meio só um susto. Eu sou abalado só com susto. Eu pensei que ia estourar tudo dentro do ônibus, aí ia cair, ia ser uma árvore mais grossa, ia estourar o ônibus. Mas graças a Deus que não houve vítima. Havia 7 pessoas no ônibus e tinha gente na parada. Felizmente, a fiação e os cabos de telefonia da Avenida Joaquim Nabuco acabaram segurando os galhos. O SAMU foi chamado, mas não precisou fazer socorro. O circuito de segurança do prédio da esquina mostra que, pouco antes da queda da árvore, muitos carros e ônibus estavam parados na rua Joaquim Nabuco, esperando o sinal abrir. A câmera não registrou o momento exato da queda por causa da interrupção no fornecimento de energia. Mas dá para ver quando o primeiro galho se desprende e atinge um fio. Os bombeiros fizeram um trabalho de corte e remoção. O carro deste servidor público também foi atingido. Ele estava aliviado, não sofreu nenhum arranhão. Após o barulho da árvore cair, tive uma repercussão aqui no transformador da CEL, da Neoenergia, perdão, que também estava pegando fogo aí. Aí demorou um pouquinho, aí tive que ficar dentro do carro esperando, aguardando. Depois que saí, graças a Deus não teve ninguém, nem a gente, nem o pessoal do ônibus, nem na rua, transeunte. Podia ser pior, podia, sem dúvida. Ainda bem que ninguém ficou ferido, né? Graças a Deus, sou filho de Deus. Alguns quarteirões do bairro das Graças e do Derby ficaram sem energia elétrica. Escolas tiveram que liberar os alunos mais cedo. O trânsito foi desviado a partir dos 4 cantos. Começo de manhã engarrafado e complicado na região. Muitos problemas, né, causados aí por essa queda dessa árvore. Daqui a pouco, então, a gente vê como é que está a circulação lá na Joaquim Nabuco. Por enquanto, bora circular por outros pontos do trânsito. Você já tem imagens ao vivo aqui, estão na nossa tela. A Avenida Agamenon Magalhães, imagens aí, pertinho do Parque Amorim. Deu uma piscada, voltou a imagem para a gente ver como é que está a circulação ao vivo, pertinho do meio-dia, 11 horas e 55 minutos.
Muita gente aí para cumprir aí os compromissos da hora do almoço, aquele horário sempre apertado que a gente fala aqui, né? Para resolver muita coisa até o horário de voltar para o trabalho, trânsito fluindo, alguns pontos de lentidão sempre registrados nessa área, neste horário. Agora a gente vai para a Avenida Conde da Boa Vista, em frente ao shopping, aí sim a imagem sumiu um pouquinho, voltou agora exatamente para a gente ver a confusão que está o trânsito por aí, né? O trânsito mais lento aí nessa região, a gente vê a movimentação dos motoristas e também dos pedestres, né? Muita gente circulando, é uma área de comércio muito forte aqui na área central da cidade. Bora para a Avenida Dois Rios, no Ibura. Continuar circulando para te mostrar aí a ladeira da Coab. A gente sempre está falando aqui dessa obra que está acontecendo aí na região, teve mudança no trânsito. A gente está acompanhando as etapas dessa obra, os avanços também. Claro que é um ponto que os motoristas devem sempre redobrar a atenção. E nós recebemos pelo Canal Globo um vídeo de Gabriela Souza, moradora da rua Nova do Largo, no bairro São João, em São Paulo, em Camaragibe, denunciando as péssimas condições da via. Como a rua não é calçada, a lama e os buracos são muitos e atrapalham a vida de quem precisa passar por lá todos os dias. Olha a situação dessa rua, como é que tá. Isso é um pedido de socorro que a gente já não aguenta mais. Veio vários vereadores, já disseram que anotaram para calçar. Até agora nada, só promessa. Criança, idoso, gestante. E eu desço assim, porque eu morro de medo de cair e me machucar. E eu já tenho problema no joelho. Infelizmente a gente tem que se expor para conseguir o nosso direito. Olha que tá bom, a gente conseguiu que passassem a máquina. Anos atrás, pelo que a gente viu, constava que essa rua estava calçada. Cadê o calçamento, meu prefeito, que eu estou esperando até hoje? Nossa, Gabriela, que difícil, hein? Muito obrigada por sua participação aqui no NE1. Mandou o canal, né, o vídeo para o nosso Canal Globo pelo QR Code. Coloca para mim, meu diretor, por favor, o QR Code para que você participe. Mande aí a dificuldade da sua rua e é para lá, viu? Para a Rua Nova do Largo, em Camaragibe, que nós vamos agora falar com Natália Dielu. No calendário de hoje aqui do NE1, né, a gente viu essa situação aí do vídeo. O que você encontrou aí no local, hein, Natália? Conta pra gente, por favor. Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Eu encontrei muita lama aqui, inclusive Gabriela, que mandou o vídeo para a gente, está aqui do nosso lado. A gente mostrou, né, o desabafo dela, dizendo que os moradores têm que se expor para que a situação se resolva. E a gente viu, ó, caiu uma chuvinha aqui, ficou desse jeito. Aí quando chove mais, qual é o cenário que vocês enfrentam, Gabriela? Lama. É capaz da gente ter que descer de patins. Lama, muita lama, desce muita água. A rua fica de mal a pior. Olha porque está fazendo sol. Dia de chuva é impossível descer aqui. Eu mesmo desço com cabo de vassoura. Eita, essa menina é tão nova, eu tenho problema no joelho. E idoso, e gestante, e criança, e deficiente que tem aqui nessa rua. Como é que não é? Para descer. Tu disse que já se melasse todinho. No dia que eu fui pro curso, eu caí na ladeira. Tive que voltar no dia de prova. Eu tive que voltar para trocar a roupa. Quase que eu perdi a minha prova. Tinha que ficar em recuperação, porque não faz, né? A partir do momento que sai um da sala, outro não entra. Tive que voltar, trocar de roupa. Ô, Gabriela, você falou que tinham pessoas idosas, pessoas com deficiência. Tem até um senhor que sentou aqui na cadeira, porque ele mora nessa casa. E a senhora é o que dele? Eu sou sobrinha. A sobrinha dele veio até aqui para mostrar a dificuldade que vocês enfrentam no dia a dia, né? Isso, boa tarde. Meu tio, ele é deficiente, tem AVC. Toda semana ele tem que ir para o hospital, se tratar no Oswaldo Cruz. Não entra Uber aqui. É horrível para ele ir até lá na esquina. Quantas vezes o meu tio, chovendo, toró de chuva, meu tio com a perna troncha, teve que andar tudinho na chuva. Quantas vezes ele caiu aqui na rua? Quantas vezes os vizinhos vieram pegar meu tio no chão? Quantas e quantas vezes? Então a gente precisa que, por favor, ajeitem a rua, porque anos de promessa e nada até hoje. Como é que o senhor se sente com essa situação? Sinto mal, né? Que eu não consigo. É lama, é água, é tudo quando chove.
É porque hoje está um pouco chiado, né? Mas quando está chovendo é pior. Não dá. Minha gente, é muita lama mesmo. E os moradores muito angustiados quando a gente chegou aqui, dizendo, mostre a outra parte da rua, porque aqui ainda fizeram um paliativozinho que foi passar a máquina, que a gente sabe que isso é paliativo, né? O pessoal quer o calçamento da rua. Mas ali, ó, ali não tem nada, né? O senhor mora pro lado de lá. Eu moro nessa rua, nessa travessa da rua aqui, Josué Batista, morador aqui da comunidade, que a gente vem sofrendo com essa época de chuva, né? Inverno chega. Benção de Deus a chuva, mas o poder público deixa a desejar o necessário a fazer, né, no mínimo para dar um atendimento à comunidade, e está uma situação causa ali em cima que táxi ou outros meios de encomenda não chega nesse período de chuva. Então a gente vai buscar as coisas lá na avenida, na central, né? E vocês disseram que para lá, né, tem que passar por um estreitozinho, né, para conseguir se deslocar. É verdade. Eu moro aqui há 53 anos, cheguei aqui com a idade de 18 anos, já estou com 75 anos e é assim, o poder público é esse negócio, de 4 anos os homens chegam aqui para pedir voto, fazer isso, fazer aquilo, né? Mas quando é ganhar e acabou, se esqueceu o local, né? Esquece o local. E a gente fica nessa, né? Camaragibe acho que já passou há mais de 50 anos que passou a ser a cidade, piorou, porque se fosse São Lourenço, acho que já tinha feito alguma coisa por aqui, né? Qual é o nome do senhor? É Fernando. Seu Fernando, obrigada, viu? Ó, o calendário está na mão de Gabriela, a gente vai voltar para trazer uma resposta da Prefeitura de Camaragibe, uma resposta a gente espera que definitiva para esses moradores que já sofrem há tanto tempo com essa situação, Maristela. Verdade, Natália, muito difícil a situação desses moradores, né? Daqui a pouco você volta, então, com outras informações para a gente marcar aí junto com a comunidade esse calendário. O Globocop sobrevoa agora a Avenida Agamenon Magalhães. Os motoristas de aplicativo estão fazendo um protesto aí na região, por isso que tem muitos pontos com lentidão. A gente está vendo ali o carro de som, alguns motociclistas seguindo e os outros motoristas enfrentando esse trânsito mais devagar. Nesse horário é bem complicado, né? 12h03, muita gente circulando aí. Esse é um dos principais corredores de ônibus da cidade e o nosso Globocop está mostrando ao vivo. Então, se você está em algum ponto do trânsito, está pensando em sair de casa, esse é o seu caminho, já fica atento aí a essa informação para quem vai sentido zona sul da cidade. O trânsito está realmente mais devagar. É um horário que normalmente já tem muito trânsito, né? Aquele horário que as pessoas vão resolvendo ali as pendências da hora do almoço. E quando tem um protesto, tudo pode ficar ainda mais complicado e mais lento, né? Ao longo dessa edição, a gente vai trazendo outras informações de como que está essa movimentação aí na Avenida Agamenon Magalhães. O NE1 traz agora um serviço importante para as moradoras de Olinda. A rede pública está oferecendo o implante contraceptivo. É para mulheres que têm entre 14 e 49 anos. Para fazer a colocação, é necessário fazer uma avaliação médica. Gustavo Ferreira conta para a gente os detalhes. Como é que faz para ter acesso, hein, Gustavo? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre quem é que pode ter acesso a esse implante, que é o Implanon, né? A gente já falou algumas vezes aqui no NE1, mas antes eu vou conversar com Wander, já que está aqui do meu lado. Ela tem 20 anos, chegou agorinha aqui na unidade, né, para colocar o Implanon. Você já conhecia esse método? O que trouxe você para cá? Sim, é assim, né? Eu tenho uma filha, aí tipo... Pra não ter mais, graças a Deus, agora não. Tá bom, só uma, né? Tá. Desculpa. E essa emoção toda vem de onde? Desculpa. Eita, não consegue falar, mas tudo bem. Ela veio colocar o Implanon, se emocionou. Imagino que seja muito importante esse passo para você agora, né? Porque minha filha fez 3 meses ontem. Tipo, ela tá evoluindo muito rápido. Eu fiquei muito feliz assim, né? Queria ela assim, pequena, mas eu sei que ela não vai ficar. Mas... E também está sendo muito difícil, porque, tipo, eu sozinha para tudo, aí só um por enquanto. Espero que seja só ela. Que bom, vai ser muito importante, então, para você esse implante. Obrigado por falar com a gente, viu? Obrigado pela tua emoção também. Maristela, e vocês que estão acompanhando a gente,
Esse é um dos efeitos, né, dessa oferta na atenção primária da saúde aqui, promovido pela Prefeitura de Olinda. Eu estou aqui com a doutora Sandra Carvalho, que é médica de família e comunidade, aqui da Unidade de Saúde da Família da Ilha do Maruim, onde ela mora. E a gente vai falar um pouco mais. Esse tipo de reação é muito comum aqui quando as meninas, principalmente as mais jovens, vêm implantar, né, o Implanon pequenininho e mudam de vida. Bom dia. Muda de vida completamente e evita aquelas gravidez que não é planejada, né, e que vai ter complicações mais na frente em termos de parto e do bebê. E num procedimento tão tranquilo que é não invasivo, que você coloca no consultório mesmo, o Implanon. E usar principalmente as pacientes que são adolescentes. Né? A gente de 14 até 49 anos são as pacientes que podem fazer o benefício do Implanon. Doutora, a gente sabe que ele dura 3 anos em média, a implantação é bem rapidinha, mas tem algumas restrições. Quem é que, por exemplo, não pode? Sim. Pacientes que fazem uso de medicamentos antiepiléticos, tipo carbamazepina, fenitoína, né? Pacientes que fazem tratamento de tuberculose também, pacientes que tem HIV e faz uso de algum antirretroviral também, não deve fazer o método. E principalmente aquelas pacientes que têm câncer de mama, paciente que tem doença hepática grave, também não pode fazer uso do Implanon. Doutora, vamos ao passo a passo, bem rapidinho. Quem vem à unidade de saúde da família, o que pode fazer, o que precisa fazer para implantar e sair com o Implanon? Tá. Em primeiro lugar, as agentes de saúde, elas procuram na comunidade aquelas pacientes que têm a idade para fazer o implante. E elas vêm para fazer uma consulta de planejamento familiar, onde vai ser oferecido vários tipos de contraceptivo, mas principalmente o Implanon para elas. Por quê? Porque a adolescente ela tem mania de esquecer de tomar o comprimido, esquecer a injeção, e no caso do Implanon ele está ali. Então, ela vai passar 3 anos sem problema. A mulher chega, já implanta no braço, né? Faz a consulta. Se esse for o método que a gente achar que deve ser colocado, naquele momento, a gente já faz o implante no consultório, com anestesia local, onde nós estamos já treinando vários médicos, e essa foi uma unidade pioneira, e a gente está treinando outros médicos de Olinda, oferecido pela Secretaria de Saúde de Olinda, para poder fazer o implante do Implanon. Doutora, muito obrigado. A gente ficaria aqui horas conversando sobre esse assunto. Vou reforçar para quem está assistindo que, além aqui da Unidade de Saúde da Família da Ilha do Maruim, esse serviço ele também é oferecido na unidade lá de Alto Nova Olinda, na Ilha de Santana e também na Unidade de Saúde da Família de Passarinho, para quem tiver interesse e quiser buscar esse método. Daqui a pouco, Maristela, a gente volta para dar outras dicas de outros métodos contraceptivos que são disponibilizados na rede pública. Volto com você. Volta sim, Gustavo, com outras informações para a gente. Obrigada por enquanto. Bora voltar com imagens ao vivo do nosso Globocop. A gente está mostrando para você como é que está a situação ali na Avenida Agamenon Magalhães. Eu já te mostrei um protesto que está acontecendo aí sentido Zona Sul. É de motoristas de aplicativo. O Globocop está sobrevoando há alguns minutos, agora no comecinho da tarde. A gente observa que os manifestantes agora, eles pararam, né? Eles estão fazendo este protesto. Há algum tempo a gente já vem acompanhando, inclusive, várias reivindicações da categoria por mais segurança, melhores condições de trabalho. Isso já foi tema, inclusive, de audiência na Alep. E a gente traz essas imagens ao vivo para você por causa dessa lentidão do trânsito aí na Zona Sul da cidade, né? O caminho de quem vai para a Zona Sul. Agora a gente tem imagens do chão também. Te mostrei do alto, agora de baixo. Os motoristas que, inclusive, olha, muitos, inclusive, já saíram do carro de tanto tempo que já começaram a esperar, uma longa fila se formando, outros fazendo o registro da situação. Claro, muito difícil, né, para quem está aí na rua, está precisando seguir para os compromissos, às vezes um compromisso de trabalho, um atendimento médico. Tem muitas clínicas e hospitais aí nessa região, como eu já disse aqui, um dos principais corredores de ônibus da cidade, que agora se encontra desse jeito, ó, completamente travado. O Globocop está te mostrando do alto novamente, né? Bem no local aí do protesto. Por enquanto, a gente não vê a presença de agentes da CTTU. Temos, sim, temos. Ali na faixa de pedestres, a gente está vendo uma movimentação para tentar organizar aí este trânsito, né, que vai ficando, à medida que o tempo vai passando, só vai ficando ainda mais complicado. Quero te mostrar também, olha só, gente fazendo o retorno de forma irregular, tentando sair aí, inclusive, dessa região do protesto.
Algumas pessoas a pé aí nas calçadas também, assim como os motoristas estão saindo dos carros, né? Para quem está no transporte público, a gente vê ainda uma faixa livre de ônibus por ali, mas a situação só vai ficando mais complicada. Agora, 12:11. Quero te mostrar também o nosso mapa aqui também, para a gente ver como é que está esse trânsito que vai sendo atualizado aí a cada minuto. Quero te mostrar aqui como é que está essa região da Agamenon Magalhães. Você vê aí no nosso mapa essa área, né, bem frisada e destacada da Avenida Agamenon Magalhães, e essa informação sobre o congestionamento que já começa a se formar. A gente vê aí agora também uma atualização. Vou colocar aqui de novo para você, Avenida Agamenon Magalhães, trânsito intenso. Normalmente as pessoas, olha, fazem esse percurso 15 km por hora, gasta mais ou menos 4 minutos, né? Normalmente gasta 3 minutos em 20 km por hora. Olha só, ou seja, a gente está gastando mais tempo e andando menos, né? 4 minutos para 15 quilômetros, em 3 minutos antes as pessoas andavam 20 quilômetros por hora. Então a gente vê como o trânsito realmente está muito travado. Vou voltar lá para fora, essa imagem da Agamenon Magalhães. Olha só, o Globocop fazendo esse passeio para mostrar até onde vai o fim dessa fila, e parece que não acaba, tá? E só tem alguns minutos que ele começou a sobrevoar essa região. Agora sim a gente começa a ver o fim aí do congestionamento, mas tem mais lá para trás, porque também tem o tempo dos semáforos. E lá na frente, quando o Globocop mostrou, gente, muitos motoristas até já saindo do carro, tá? Nem tinha como mais ficar ali dentro do carro esperando. Muitos saíram porque eles estão vendo que realmente talvez isso se estenda um pouco mais. A gente vai trazendo outras informações ao longo do NE1. A todo tempo também a gente está aqui com o nosso mapa mostrando, né, esse tempo de engarrafamento. Agora, os motoristas, eles estão gastando em média 15 minutos para percorrer 5 quilômetros. Antes, eles gastavam 4 minutos para percorrer 17 quilômetros, ou seja, muito mais tempo. E o que a gente vê mesmo são os carros parados. Eles não estão percorrendo nada neste momento, né? A lentidão mesmo no trânsito que deixa difícil a vida de muita gente nesse comecinho de tarde, nesta terça-feira, que já começou difícil para o transporte público, né? Nós já mostramos aqui que o metrô estava parado, agora a CBTU já informou, né, que as linhas voltaram a operar. A gente trouxe essa informação aqui ao vivo com Joab Alves, para você que está pensando em como vai ser a volta para casa. Já tem metrô, tá? Mas aí quando a gente acha que um problema foi resolvido, aparece outro. Olha só, na Agamenon Magalhães, tudo parado. As paradas de ônibus também começam a ficar cheias, tá? Muita gente aí saindo do trabalho, os motociclistas tentando encontrar um espaço no meio dos carros para ver se eles conseguem avançar, conseguem chegar um pouco mais lá na frente, mas quem está de carro não consegue fazer isso. O jeito é realmente esperar. A gente está vendo o motorista ali no meio com a mão na cabeça, pensando o que fazer. Bora voltar agora então para o alto. Fecho com essa imagem aqui do Globocop e daqui a pouco a gente traz outras informações ao vivo para você. A seguir, a gente vai falar também sobre a espera para adotar uma criança ou adolescente. Como as famílias podem se preparar para esse momento. Tem o quadro Bora Pechinchar, que está em busca dos preços de guarda-chuva e sombrinhas. E ainda vamos conhecer mais 2 concorrentes do Comida de Boteco, que prepararam petiscos saborosos no valor de R$40. O NE1 volta em instantes, agora 12:14. NE1 de volta, 12:17. Bora saber como é que tá a rua Joaquim Nabuco. Prometi que a gente ia voltar para lá, agora com imagens ao vivo do nosso Globocop, que está sobrevoando aí a área. A árvore que caiu hoje pela manhã foi em frente aí os bairros das Graças e do Derby. Não houve feridos, mas os galhos atingiram a rede elétrica, tá? A gente está vendo aí o trabalho que está sendo realizado na região para restabelecimento dessa energia. Muitos moradores aí ficaram sem energia. É uma área muito residencial, com muitos prédios, muitas casas, comércio também que funciona aí na região, na zona norte da cidade. A informação é que o serviço está sendo concluído, tá? Está quase concluído. Os serviços, aos poucos, serão restabelecidos até as 2 horas da tarde, com a conclusão aí da manutenção do circuito.
É o que a gente mostra ao vivo agora, os profissionais aí tentando restabelecer a rede de energia exatamente para que o fornecimento seja completo e totalmente restabelecido nessa área. Então, para você que mora aí nessas regiões, entre a área central, a zona norte da cidade, aí está no bairro das Graças, essa é a informação ao vivo para você. E uma espera que costuma ser longa e imprevisível. Para quem decide adotar uma criança ou adolescente, o tempo entre o cadastro e a chegada do filho ou da filha é um dos maiores desafios. A bebezinha de 6 meses de vida passou a ser o xodó da família. Esta é Helena, filha de Daphne, uma mulher realizada com a maternidade. Helena é minha vida. Ela é meu tudo. Ela conseguiu realizar um dos maiores sonhos que eu tinha, que era o de ser mãe, né? Eu acho que só quem é mãe sabe, pode assim um pouco entender o que eu estou falando, o amor que transborda com a chegada, né, do seu filho na sua vida. Depois de 4 tentativas frustradas de fertilização com os óvulos que tinha congelado, se permitiu pensar em adoção. Uma possibilidade que, para ela, sempre esteve carregada de bloqueios, medos e preconceitos. A minha cabeça, né, filho tinha que vir realmente por vias biológicas e tinha que vir, tinha que ser, para ser meu, tinha que ser por vias biológicas, né? E depois de várias tentativas frustradas, chegou um momento que a vontade de ser mãe, ela começou a falar muito mais alto de qualquer vínculo sanguíneo. E foi quando eu realmente comecei a entender que existiam outros caminhos. Quando Daphne decidiu que seria mãe, começou a seguir os passos para se habilitar. Um momento delicado e cheio de dúvidas. Foram quase 3 anos no processo de adoção. O período serviu para atender às exigências do judiciário e também para preparar o coração de Daphne. Até que em um dia aleatório recebeu por WhatsApp a mensagem mais importante da vida dela. Era sobre a chegada de Helena. Eu me lembro como se fosse hoje, era uma segunda-feira, acho que por conta de 9 horas da manhã, alguma coisa assim, eu estava numa reunião. E eu vi aqui meu telefone chegando mensagem. Eles levam você para uma salinha, né? E vão pegar a criança. E quando eles chegaram com ela toda miudinha, eu me derreti, né? Eu me derreti. Para mim, ela era a coisa mais linda do mundo. O processo de adoção é realizado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. De acordo com a juíza Roberta Viana Jardim, podem adotar adultos que sejam pelo menos 16 anos mais velhos que o adotado, independentemente do estado civil do pai ou da mãe. Também é necessário apresentar documentos pessoais, além de certidão negativa de antecedentes, tanto na esfera criminal quanto na civil. Atestado de sanidade física e mental e comprovante de renda. Depois de todo esse processo, há uma sentença de habilitação, ou seja, o casal, a pessoa está apta a adotar. Então, vai entrar numa lista e aí, quando tiver uma criança ou adolescente, nos termos que foram pleiteados, digamos assim, eu quero até 10 anos, pode ter alguma doença, alguma coisa assim. Então, você escolhe na hora do SNA e quando essa criança estiver apta, o casal, o adotante é chamado e aí começa todo um estágio de convivência para poder fazer essa apresentação entre o adotante e o possível adotado. Em Pernambuco, existem atualmente 911 pretendentes ativos para adotar e 140 crianças e adolescentes disponíveis. De acordo com a juíza, uma adoção bem-sucedida pode acontecer independentemente da idade e da cor de pele da criança ou do adolescente. E o que muitas vezes dificulta o andamento do processo é o nível de exigência. É uma construção de amor, é uma construção de afetividade, de troca. A adoção é excelente para quem está adotando. É como você vai exprimir o seu amor por aquele ser que vai precisar tanto de você. Então, na realidade, não tem essa questão de idade. Tanto é que esses adolescentes ou crianças mais velhas, como não têm pedido
no Brasil, aí geralmente se coloca para os estrangeiros. Para a mãe biológica que quer entregar o filho, existe o programa Mãe Legal, que acolhe e viabiliza a entrega da criança de forma correta. Quando a mulher, né, está grávida ou então já teve o filho e vê que não tem condições de criar, seja lá por que motivo, né, não estamos aqui para julgar, ela pode, através do Mãe Legal, vir aqui, a segunda vara da infância, e dizer, olha, eu quero entregar meu filho, para que os senhores vejam quem pode adotar, etc. e tal. E é uma forma muito fácil, né, de informação e totalmente sigilosa. Tem um telefone, é só vir aqui. A Adélia acredita que chegou o momento ideal para a maternidade, mesmo sem poder ter um filho biológico, porque precisou de uma cirurgia e perdeu o útero. Diz que sempre teve vontade de ser mãe, mas nos últimos anos se dedicou à mãe dela durante um período delicado. Eu já tinha uma pessoa muito especial para cuidar, dar atenções, e que nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos meses, nos últimos anos, precisava da minha atenção quase que integral, né, que era a minha mãe, que é a minha mãe, né? Então, após a morte dela, o falecimento dela, eu amadureci a ideia da adoção. Este ano, a Adélia começou o processo de adoção. Sabe que são muitos desafios até que finalmente ela possa ser mãe. Eu estou bem animada, ansiosa não, porque a gente tem que ter um pouco de paciência e fé em Deus, né? Mas assim, estou no início, e assim, com expectativa de que vai vir no momento certo. Eu sei que demora um pouco, né? Mas que na certeza de que tudo vai dar certo. Contou que está pronta para viver esse encontro e essa história de amor e parceria com o filho que está a caminho. E diferente da maioria das pessoas, não fez muitas exigências em relação à idade da criança. Não precisa ser bebezinhos, porque até pela dinâmica da minha vida, né, eu não teria como prestar assistência, vamos dizer assim, com eficiência na questão de um bebezinho. E até incentivo a outras pessoas também não só pensar na questão do bebê, né, porque eu que tenho a oportunidade também de visitar alguns órgãos que lidam com crianças, a gente vê que na maioria das vezes, né, são crianças mais velhas, né, que ficam à espera de alguém que possa lhe dar um lar, né, que possa dividir esse amor. Já que nós temos amor para dar, não vamos colocar tantos obstáculos. É bem desafiador administrar esse sentimento de ansiedade, também as incertezas ao longo do processo. Bora conversar então com Daniele Fonseca, que está com uma psicóloga. Como equilibrar então, Daniele, todos esses sentimentos, hein? Boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando. É porque diferente daquele filho biológico que a mãe, a família sabe ali que vai esperar em torno de 9 meses, na linguagem de antigamente, né? Hoje em torno de 40 semanas, mais ou menos. Na adoção, você não tem garantia sobre esse tempo. A psicóloga que a gente convidou para falar sobre esse assunto foi Ruth Braga. Ruth, então, como usar esse tempo aí que é tomado de tanta expectativa, de tanta ansiedade, como um aliado e não como uma barreira, como um momento de desgaste. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Então, como usar o aliado é se preparar principalmente emocionalmente. Emocionalmente e cada vez mais se conscientizar, estudar sobre o tema de adoção. Às vezes, os parentes também estão naquela expectativa e que é muitas vezes uma demonstração de carinho, mas em algumas situações aquilo acaba sendo uma pressão a mais em cima do casal ou da pessoa que está adotando, né? Não necessariamente um casal. Qual é o alerta que você faz sobre isso para que
se passe ali um filtro e que a pessoa só absorva o que for positivo. Como eu falei anteriormente, quando se tem uma conscientização e falar sobre, aquele tema não se torna estranho ou um tabu. E aí, consequentemente, as pessoas vão se preparar e entender que vai haver, sim, quebra de expectativa, vai haver uma frustração com a chegada, vai ter felicidade, mas ter consciência que pode haver, sim, uma quebra de expectativa e vai se frustrar. A adoção é um gesto, é uma atitude grandiosa, né? Está ali atendendo a duas necessidades de uma criança, de um adolescente, de uma família que quer ser formada. Mas muitas vezes se romantiza esse processo que é delicado, é de muita expectativa, é de muita frustração. Qual é o entendimento que se tem sobre isso? Qual é o alerta que você faz também? Os pais, eles esquecem muitas das vezes que aquela criança ou adolescente, o filho que chega, ele vai vir como uma folha em branco, né, do zero. Então, entender que ele vai vir com uma bagagem emocional e com sua história única, totalmente diferente e única. Então, entender que essa história, por ser única, ela precisa ser acolhida, ela precisa ter, se exige uma paciência, né, para a chegada desse filho. Muitas vezes são crianças, né, adolescentes que vêm ali com feridas sentimentais, com traumas. E também, importante pontuar, com muitas expectativas, né, desse também pertencimento, né? Eu quero pertencer a uma família, eu quero ser filho de alguém, né? Muito importante pontuar isso. Como deve ser esse momento de adaptação? Como deve ser, é até difícil você responder, né, Ruth? Porque não existe uma receita pronta. Mas de adaptação dos dois lados, né? Da criança, quando é já maiorzinha, já adolescente, dos pais que estão ali recebendo. É um momento delicado, inclusive para quando se trata de um filho biológico, né? Ainda mais sendo de uma adoção. Eu acho bastante importante pontuar que esses pais eles estejam preparados para nomear os sentimentos e as emoções que essas crianças vão se expressar, até porque, como eu falei anteriormente, eles chegam com comportamentos muitas vezes aprendidos e se preparar de uma forma de realmente receber, sabe? A gente estava conversando mais cedo e você me alertou que ainda existe muito tabu em torno da adoção. Qual é a reflexão que você passa sobre isso? Para quem está adotando, para quem está vivendo ali a expectativa, para quem é parente, amigo de alguém que vai adotar? Adotar, quanto mais você se prepara emocionalmente, mais essa adoção e a chegada desses filhos vai ser respeitosa, cuidadosa. Então, eu trago isso como base, assim, falar sobre, não esconder, principalmente essa criança, a sua história, vai se reconstruir uma outra história, mas não esquecer. Agora, um ponto que às vezes as pessoas ainda têm dúvida de criar a criança que chegou ali ser tratada de acordo com, levando a verdade para ela, dizendo que ela foi adotada. Quais os traumas que podem acontecer caso isso seja escondido, né? Porque ali a pessoa vai estar vivendo numa mentira. Exatamente, eu concordo. E eu reforço mais uma vez, falar sobre, né, conscientizar, faz com que não, para aquela criança, chegando no momento, aquela minha família, aquela minha família, não, a família nova, ela não está esquecendo quem eu sou, quem eu era, né? Ela não quer me transformar. Eu quero estar aqui como eu sou, ser acolhida e abraçada. Muito obrigada, Ruth Braga, pela participação aqui no NE1. É contigo aí no estúdio. Maristela. Obrigada, Daniele, pelas orientações. Agradeço também a psicóloga. O NE1 segue com informações do trânsito para você. Pista molhada, começou a chover agora no Grande Recife. A gente tem as informações ao vivo para você que está circulando aí pela Avenida Agamenon Magalhães por causa de um protesto de motoristas de aplicativos. A gente está mostrando aí ao longo do jornal. Ainda não sabemos o motivo, mas é uma categoria que sempre faz reivindicações por segurança, por melhores condições de trabalho. O nosso Globocop também já sobrevoou essa região. Quero te mostrar essas imagens também. As imagens, né, são uma transmissão aí pela internet, né, e por isso que às vezes ela pode falhar, travar, mas elas já dão uma dimensão de como está a situação. A gente vai atualizar agora, inclusive, com Joab Alves, que está lá de baixo também, para contar para a gente outros detalhes. A informação
que chegou para a gente, Joab, é que os manifestantes eles foram sentido Conde da Boa Vista. É isso mesmo? Atualiza, por favor, as informações do trânsito aí onde você está. Maristela, inclusive aqui nesse setor, na Avenida da Conde da Boa Vista, o trânsito já está mais pesado. Os agentes de trânsito tentando organizar por aqui também. E aí eu estava lá na Agamenon Magalhães e percebi, o quanto estava lento naquela parte de baixo ali do trânsito. E aí perguntei também a um agente que estava ali por perto, que estava organizando o trânsito, sobre o trio elétrico, desse protesto que está acontecendo por aqui. E aí eles pegaram um retorno na Agamenon Magalhães e seguiram aqui pela Avenida Conde da Boa Vista. A gente vê agora 12 horas e 33 minutos, como é que está o trânsito. E aí, além desse fator, desse protesto, que eles estão fazendo aqui, são motos e também carros de aplicativo. Inclusive eu vi até no vidro de alguns veículos eles pedindo melhorias, reivindicando também uma PL, E aí eu não consegui conversar com o organizador desse protesto, já que ele estava em cima do trio elétrico. Mas aí são reivindicações mesmo, para o dia a dia, mais segurança. E aí, além desse fator, viu, Maristela, que está desse protesto, tem também o fator chuva. Agora chove aqui, deu uma diminuída aqui no bairro da Boa Vista, a gente fala ao vivo aqui da Avenida Conde da Boa Vista. Olha só o trânsito, como é que está por aqui, praticamente tudo travado. Quem precisar ir para a área central do Recife, precisa ter mais um pouquinho de paciência. Eu estou vendo daqui, inclusive, o Globocop, eu não sei se a gente consegue essas imagens, para a gente ter essa noção também dessa imagem do alto. Trânsito bastante lento aqui no bairro da Boa Vista, a só precisa ter muita paciência. Olha só, tá um agente de trânsito andando pela calçada aqui. Eu volto com você no estúdio, Maristela. Tá tudo bem complicado aí nessa região, na área central da cidade, Joab? Agora com chuva, como você bem disse, tudo fica ainda mais difícil. Quero te mostrar também a imagem da câmera da CTTU, ali na Conde da Boa Vista, para a gente conseguir visualizar como é que está a movimentação, a lentidão do trânsito também já chegando por aí, muitos motoristas chegando nessa fila de carros, tendo que enfrentar também esse começo de tarde um pouco mais chuvoso, Inclusive, quero te mostrar também o mapa e também as imagens do nosso Globocop, sobrevoando aí também essa região. Nós falamos da Agamenon Magalhães, que está liberada, Os manifestantes foram sentido Conde da Boa Vista, muitos carros enfileirados por ali, São motoristas que estão seguindo para os compromissos da hora do almoço, mas muitos motoristas manifestantes também, que trabalham aí com esse transporte por aplicativo. Vou te mostrar também o mapa da Agamenon, porque a Agamenon ela foi liberada, mas o trânsito continua, gente? Ainda continua muito mais lento. Ele está mostrando aqui no nosso mapa 11 minutos, mais demorado aí do que o normal para o motorista conseguir fazer esse trajeto. Agora 10 minutos, teve uma atualização. Ele demora, em média, 15 minutos para só andar 5 quilômetros. É bem pouco, viu? E isso mostra o quanto o trânsito está difícil aí nessa região. A gente tem imagem também ali do Derby, para a gente ver a movimentação ao vivo, e ela um pouco mais ampliada, está aí no cantinho da sua tela. Inclusive, a lente está até molhada, por causa da chuva. Então, se você já tinha que redobrar a atenção nessa região por causa do protesto, da circulação que fica comprometida, agora você também tem que prestar atenção em relação ao tempo de chuva, A pista molhada, tem que redobrar mesmo aí o cuidado, respeitar a sinalização de trânsito para evitar acidentes. Se tiver um ponto de lentidão, você já sabe, esse protesto, os manifestantes estão circulando pela cidade, saíram aí da Agamenon Magalhães, estão aí sentido Conde da Boa Vista. Joab Alves também trouxe as informações ao vivo para você. As nossas equipes estão circulando para trazer todos os detalhes. Agora, 12h36, você vem para cá comigo, a gente volta agora a falar com Natália Dielu. Ela está numa rua em Camaragibe que só é lama, buraco, o nome é até sugestivo, Rua Nova do Largo. Mas os problemas, são bem antigos, Natália? Conta mais pra gente, bora marcar esse calendário. Maristela, de Nova, não tem nada, só o nome mesmo, viu? A rua está precisando de um cuidado, os moradores estão sofrendo muito. A gente veio para outro ponto aqui da rua, inclusive a gente registrou há pouco a subida, como é difícil, alguns moradores subindo nesse outro ponto da rua, tem uma passagem bem estreita e é só lama, É por isso que a gente está aqui reunido agora para falar com Fernando Martins, que é secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos de Camaragibe.
Porque os moradores querem saber, secretário, quando é que esse problema vai ser resolvido. Os moradores pedem calçamento, pedem melhorias na rua. A gente vê que também tem muito mato por aqui. O que é que a prefeitura tem a dizer? Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, telespectadores. Desde que a gente começou na gestão aqui, a gente tem tido um olhar especial aqui pelo bairro de São João e São Paulo, né? A gente já esteve aqui no final do ano passado, já fez uma melhoria aqui num trecho da rua Nova do Largo, que tinha dificuldade até de passar andando, você acompanhou aí a rua. A gente abriu a rua, passou a máquina e a gente vai se comprometer com vocês de fazer, nesse primeiro momento, um paliativo, porque essa rua aqui ainda não tem projeto de engenharia. Vocês subiram aqui e viram que a rua, tecnicamente, é muito complicada de executar, porque tem uma pedra aqui no meio. Talvez esse trecho aqui tenha que fazer uma escadaria e não passe veículo, mas isso quem vai dizer é o projeto de engenharia que vai estar aqui. O governo aqui de Camaragibe tem se comprometido muito com o bairro de São João e São Paulo. A gente já pavimentou aqui 5 ruas, vai pavimentar mais 8 e a Rua Nova do Largo é prioridade no governo aqui na gestão. Mas, então o senhor está falando que a prefeitura vai fazer um paliativo? Inicialmente a gente vai fazer um paliativo para melhorar a condição. Vou marcar no calendário aí, dia 13 de maio. É até uma data especial, que é o aniversário da cidade de Camaragibe, para a gente comemorar aqui junto com a população esse paliativo que vai ser feito. Mas e a pavimentação, secretário? A pavimentação eu não posso te prometer data, mas a gente vai passar para a empresa de projetos para desenvolver esse projeto de engenharia, que não é simples, para depois a gente, quando estiver mais avançado, a gente passa para vocês uma data melhor. O secretário está prometendo aqui maio. Eu fico até na dúvida qual é a data que a gente marca mesmo, porque o pedido era pavimentação, né? Mas aí em maio a gente volta para cá para ver se o paliativo vai ser feito, né? Foi feito. Vamos marcar aqui. Qual é seu nome? Alexandre, marca aí. Foi dia 13 de maio. 13 de maio. Ó, Alexandre vai marcar, é morador. Isso aqui foi o paliativo, né? O paliativo, só para acalmar a comunidade. Mas na realidade mesmo que a gente quer é o calçamento, né? Porque se meu prefeito quiser, ele faz, né? Ele faz, né? Isso não é nada para ele não, tenho certeza. Então a gente vai ficar com esse calendário aí em aberto, secretário. No dia 13 o senhor garante que a obra vai ter sido concluída em relação a esse paliativo. Espero todos aqui para a gente dar o carimbo de resolvido. Resolvido só com a pavimentação, secretário. Mas eu agradeço, viu, minha gente? É muito difícil ver o que as pessoas passam todos os dias. A gente subiu aqui, os moradores insistiram, vamos subir lá para vocês verem como é. A gente subiu, a gente experienciou um pouquinho como é difícil, né? Viver isso todos os dias, então a gente vai continuar acompanhando aqui, o secretário falou com a gente vai continuar cobrando também. Muito obrigada, boa tarde para todos vocês. Maristela. Natália, o que a gente mais quer, né, é ver esse carimbo de resolvido, uma solução definitiva. Por enquanto, só o paliativo é a promessa para o mês de maio, então a gente está de volta no dia 13. E você já ouviu falar no contrato de trabalho intermitente? O trabalhador presta serviço, mas não dá continuidade. Essa modalidade apresenta diferenças com relação ao regime CLT. Para entender melhor com Daniele Fonseca, é que o trabalhador até tem vínculo empregatício, mas com características diferentes do contrato tradicional, né, Daniele? Como é que funciona isso? Explica pra gente, por favor. Olha, Maristela, a gente convidou o professor e advogado Diego Nieto, que está aqui com a gente, justamente para tirar essa sua dúvida e a de várias outras pessoas. Professor, então, quais são as principais diferenças entre esse tipo de trabalho, né, o intermitente, e o tradicional CLT, como a gente costuma chamar? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Dani, boa tarde, espectador. Bom, na verdade, é um contrato CLT. Na verdade, o contrato intermitente está dentro da CLT. O que muda da CLT tradicional, do contrato CLT tradicional, é que o intermitente, quando é contratado, você não tem a pré-determinação do modelo de jornada. Então, você vai sempre trabalhar por convocação, por demanda, embora você seja um CLT, contrato, carteira assinada, tá? E tem que ter um contrato escrito também, isso é exigência da lei. Então, olha a pergunta que acabou de chegar para a gente pelo Canal Globo, de Anderson. Ele diz o seguinte: estou trabalhando em modo intermitente, porém, estou sendo escalado diariamente, todos os dias. Isso se caracteriza como vínculo empregatício?
Bom, o intermitente é vínculo empregatício e aí, por ser vínculo empregatício, ele tem que respeitar a Constituição Federal, ele tem que ter repouso, então o 7º dia ele não pode trabalhar, ele tem todas essas regras, tem limite de jornada, tá? Então, embora seja contratado por demanda, né, o intermitente tem essa característica, né, da eventualidade ali, né, da não continuidade, mas ele tem que se enquadrar nas regras constitucionais, como limite de jornada, tempo, dias trabalhados, etc. Quais são os benefícios oferecidos? Bom, os benefícios são salário mínimo ou salário no mínimo igual ao trabalhador normal naquela função, tem uma equiparação legal. Os benefícios de FGTS, de repouso, de limitação de jornada, de 13º, todos esses direitos são garantidos ao intermitente, tá? A diferença é que o intermitente ele recebe, por cada demanda de serviço, ele recebe como se fosse uma antecipação. Então, por exemplo, se eu fui contratado por uma semana como intermitente, quando chegar no final da semana, eu recebo uma parcela das férias, uma parcela do 10º e por aí vai. Mais uma pergunta, essa agora é de João. Quer saber como é que funciona a cobertura previdenciária para um tipo de trabalhador como esse? Bom, essa é uma ótima pergunta, porque esse é um problema do intermitente, porque quando há uma contratação e o pagamento só é feito por essas demandas, corre o risco do trabalhador intermitente não ter um volume de trabalho de demanda e, portanto, de remuneração mínima. Então, ele tem que estar atento se a contribuição bate pelo menos o mínimo para ele poder completar ou não. Quando ele é dispensado, quais são os direitos que tem? Bom, realmente os direitos, embora ele já recebeu os direitos, por cada convocação ele vai recebendo como se fosse uma mini rescisão. Então, quando ele é dispensado, muitos dos direitos do CLT normal, ele não vai receber no final. É como se ele tivesse recebido na frente por cada convocação, tá? Então, há uma sensação de que está recebendo menos, né? Mas, na verdade, ele já recebeu por convocação, ele recebeu o proporcional de cada convocação. Diego Nieto, a gente agradece demais sua participação, esclarecendo essas dúvidas aí, inclusive dos nossos telespectadores. A gente volta contigo aí no estúdio do NE1, Maristela. A gente agradece demais também a todos que mandaram perguntas pelo nosso canal Globo. Obrigada, Daniele. E a gente faz um convite para estudantes de jornalismo. Estão abertas as inscrições para o quadro Profissão Repórter Procura, do Fantástico, que vai mostrar jovens repórteres diante dos desafios reais da profissão. Vamos conferir o convite de Caco Barcelos. A seguir, tem comida de boteco e novas informações do protesto de motoristas de aplicativo. O NE1 volta em instantes, agora 12h48. Meio-dia e 50, hora de te deixar com água na boca com as delícias do concurso Comida de Boteco. O concurso deste ano está acontecendo em 51 bares e restaurantes que estão concorrendo ao título de melhor boteco da região. Você encontra tudo no G1 Pernambuco, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Os estabelecimentos são do Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatão. Nesta 26ª edição, cada bar ou restaurante preparou um petisco exclusivo que precisa ter verduras na composição ao preço único de R$ 40. Bora conhecer mais um participante do concurso? Olha o que o Bar do Lula preparou. O Bar do Lula, ele foi de 1980. Aí meu pai começou com a tradição, fazer uma comida, uma galinha, cabidela, um prato, aí inventou a rabada. Faz 3 anos que meu pai faleceu, eu assumi, mas já trabalhava com ele. Hoje trabalha aqui minha esposa, meu irmão, e a gente tem amigos, né, família. Só a cozinheira com a gente tem 25 anos de tradição. E de lá pra cá só vem fazendo sucesso, graças a Deus. O desafio é aumentar mais e mais e fazer o nome dele, né? Que era Luiz, que a turma chamava de Lula.
que é levar lá o topo o máximo que ele podia, né, enfrentar, que é homenagear ele. O que alega meu coração a ser dono daqui do bar, continuar com a virtude dele, é satisfazer o cliente, sair feliz, ter um clima mesmo de família aqui. O petisco é a rabada com uma farofa de brócolis, com bacon, que é bem que a gente acrescentou, que a rabada vinha muito com pirão, mas a gente acrescentou como petisco o brócolis com bacon, com a farofinha. E é uma rabada tradicional do Recife, que existe há 40 anos, há 45 anos. Isso aqui foi criado pelo meu pai. E a gente, cada ano que vem inovando mais ainda. E os clientes pediram para eu vir participar da comida de boteco, em homenagem a ele, com a rabada, que tanto gosta. Se vencer o comida de boteco, em homenagem a ele. Que ele é o legado aqui. Isso aqui é o nome dele, isso é a história dele. Vamos conhecer agora o prato do Vieira Restaurante e Bar, que fica na zona sul do Recife. Nesse QR Code que está aparecendo no canto da tela, você confere os 51 bares e restaurantes que participam da competição. Na reportagem do G1 Pernambuco tem a lista completa. Cada participante preparou um petisco inédito, com verduras na receita. Qualquer um custa R$40. Bora ver a reportagem. Eu sou Danilo Vieira, chefe de cozinha, um dos sócios daqui do Vieira Restaurante e Bar, junto com meus dois irmãos, Diogo e Douglas, né? A gente que comanda aqui essa história e a gente que faz o Vieira acontecer, nós três. O Vieira vem de sobrenome da nossa família, né? A gente resolveu abrir um bar em 2017 juntos, quando a gente saiu dessa casa e transformamos ela em bar e restaurante, né? E juntos, nós três, eu, Douglas e Diogo, a gente criou Vieira, que vem do nosso sobrenome da nossa família. A gente fica aqui em Brasília teimosa, né? Que é esse berço da gastronomia, é esse berço de frutos do mar. Então a nossa história também vem um pouco disso, vem da pesca, vem dos frutos do mar, vem da história que a gente gosta muito. Os desafios, né, de estar à frente de um bar são muitos, mas acho que todos prazerosos, né? Gerir equipe, fazer compras, lidar com as instabilidades, né, do mercado. Mas a gente vem seguindo firme nesses, acho que 8 anos, né? Vamos para 9 agora, fazendo esse trabalho que a gente gosta muito. Acho que, além de fazer comida boa, é servir, né? A gente tem um prazer imenso em servir. Então, assim, servir, fazer um bom atendimento. Aqui a gente pensa em tudo, né? Desde a música, a forma de atender, a nossa comida, sempre muito saborosa. A gente sempre pega muito essa questão do tempero, tá sempre tudo gostoso, muito fresco, né? É isso que nos mantém vivos aqui. É conhecer pessoas, é receber amigos, é receber elogios, abraços. A gente aqui faz amigos, a gente gosta de reunir pessoas, então acho que esse é o grande prazer de tudo. O nosso petisco desse ano, que o tema é verduras, né? A gente trouxe um creme de espinafre, né? Como o item do concurso. Então a gente tem aqui um creme de espinafre, camarões salteados no azeite e alho, tomates confitados, lascas de parmesão. E a gente tem um mix de chips, que tem batata doce, banana, macaxeira, para trazer essa crocância, chuchar aqui no molho. Fica bem interessante. A gente espera, né, como vencedor, trazer ainda mais clientes novos para o nosso restaurante, fomentar mais o nosso bar, fazer com que ele fique mais conhecido, né, trazendo mais pessoas para conhecer o nosso restaurante e fazer tudo isso acontecer. No Recife, hoje teve a segunda edição da Ação de Cidadania e Conscientização do Autismo. No evento, mães com crianças e adolescentes neurodivergentes participaram de um dia diferente, recheado de cuidados, música e diversão. Um cenário bonito de se ver, crianças com algum transtorno ou nenhum, criando memórias. A ideia era juntar todo mundo e foi o que aconteceu. Bolinhas de sabão sempre atraem a meninada e ajudam a trabalhar os sentidos. Tu tá brincando do que aí, cara? Panha cincel.
De quê? Bolinha de céu. De bolinha, entendi. E tu, estás brincando do quê? Com água, de bolinha de gel. E tu, minha linda, tu gosta de brincar disso? É? Sim. Do que é que você gosta de brincar? Me conte. Bolinha. De bolinha? O grupo de mães de crianças especiais organizou um dia de atividades no bairro de Santo Amaro. Veio gente de toda parte. Policiais militares da Companhia de Cães e da Cavalaria são parceiros da brincadeira. Meninos e meninas com autismo fizeram fila para passear de cavalo. Olha aí, eu tô filmando você, ó. Aí, tia. Isso. É importante essa interação com os animais, porque eles se sentem um independente em cima dele, tem uma visão mais alta e acaba criando essa conexão com um animal bem mais forte e tão avantajado como o cavalo. E eles gostam, né? Eu percebo que eles ficam animados, né? Exato. Um dos momentos mais esperados foi a chegada dos super-heróis. A criançada adora, imita os gestos, tira fotos. Eu acredito que a fantasia, essa magia toda é um sentimento assim que não tem preço, né? Então assim, a gente poder levar isso para as crianças e ter esse carinho tão verdadeiro assim, realmente é uma coisa que eu quero fazer o quanto eu puder esse trabalho, sabe? É muito bom, muito satisfatório. Ficam loucos quando vem vocês. Sempre, sempre. Às vezes eu tava se arrumando ali, já tava em cima, já o garoto. Para quem tem filhos neurodivergentes, um dia assim é muito importante. É importante uma ação como essa porque nos ajuda, né, no dia a dia e os meninos a interagir um pouco mais com outras crianças também, que é fora do costume deles. E tipo, muitos são muito agressivos, muitos alterados. O meu mesmo, ele é muito estressado, qualquer coisa ele quer se bater, quer fazer as coisas. Quando é assim, uma atividade dessa, para mim é importante, porque só assim ele aprende mais a interagir com as crianças e não arengar, como de costume, né? Dona Marta tem 3 netos com transtorno do espectro autista. A rotina é pesada e muitas vezes a família não tem com quem contar. Pra gente que tem 3 dentro de casa e dia a dia, tem dia que tem aula, tem dia que não tem, porque tá sem apoio na escola. Então a gente tem pretendida muito de uma ação feita essa. Ensinar vocês a também saberem como lidar com isso, né, vó? Com certeza. As atividades foram pensadas também para as mães. Massagem, maquiagem, orientação jurídica, psicológica, o cuidar de quem cuida. A Alana tem 3 filhos com autismo. Muito importante, porque tem massagem, né, para a gente relaxar, tem psicóloga para a gente conversar. É muito bom quando tem assim esses dias para mim e para eles, né? Porque vocês também precisam de cuidado. Muito. E o povo, assim, esquece da gente, né? Porque a gente também, quem cuida, precisa de cuidar, né? Foi a 2ª ação de cidadania e conscientização do autismo. Momento de refletir sobre os problemas, mas também de trocar experiências e buscar apoio. Eu transformei a minha luta, o meu luto em luta, né? Na verdade, eu cansei de somente chorar, ficar angustiada e resolvi fazer alguma coisa. Porque eu entendi que a minha dor era a dor de várias outras mães. Então, a gente começou a unir forças e apoiar umas às outras nesse processo que a gente vai levar para o resto da vida, né? Então, a gente consegue transformar ambientes públicos, espaços públicos, num ambiente inclusivo de verdade, com crianças atípicas e não atípicas. Agora, 1h01, seguimos com novas informações sobre o protesto de motoristas de aplicativo. Nós temos imagens aí ao vivo para você do nosso Globocop, que está sobrevoando desde cedo a região central da cidade. Nós já mostramos aí os manifestantes, os motoristas de aplicativo. Eles saíram da Agamenon Magalhães, passaram pela Conde da Boa Vista, passaram também pela Rua da União. Agora eles estão parados na rua de trás do prédio da Assembleia Legislativa. Ele está mostrando aí essa área, né, que inclusive chove na área central do Recife. Agora deu uma estiada, mas a gente observa a pista ainda molhada. E os manifestantes, eles continuam em movimento, continuam circulando. Claro que isso vai deixando o trânsito lento em muitos pontos. Então fica o alerta para você que está na área central do Recife, já passou por outros pontos onde há um grande registro de lentidão. Agora eles estão parados aí nessa região onde o
o Globocop tenta mostrar, mesmo com os muitos prédios dessa área e as árvores também, mas a gente consegue observar ali os manifestantes que estão neste ponto da cidade. Claro que ao longo da nossa programação a gente pode trazer outras informações sobre essa categoria que reivindica aí melhores condições de trabalho e mais segurança também na atividade. Olha, a reportagem do quadro Bora Pechinchar sobre o preço de sombrinha e guarda-chuva você confere amanhã no NE1, tá? E a gente vai ficando por aqui com imagens da área central do Recife. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.